Eu acho, eu acho que a gente nunca falou sobre amor com alegria. Então, Pedrito, nessa sua participação Eu com a não gente sei. aqui de 3 minutos, eu queria que você só contasse pra gente a sua visão sobre amor e como você consegue manter esse amor com alegria, com essa intensidade tão bonita em qualquer momento, mesmo nos momentos mais improváveis como a gente já viveu juntos. Olha, na verdade, não sei. Sai do coração. É assim Pronto, mesmo. lindo. Eu fico aqui meia hora fazendo uma pergunta. Que lindo, O que é que Pedrito. posso falar? É É isso. assim. Sai mesmo assim. Eu vendo a Que pessoa que você tem na frente, não é? Que é amigo, ou a pessoa que você gosta, não é? E está ali. O amor está ali. Nos olhos. Na verdade, nos olhos. É assim mesmo. E a alegria está no amor, não é? É tudo. Eu acho isso. Se você tem tem alguma amor, pode coisa, tudo. tem alguma coisa que você faz na vida sem amor, Pedro? Eu acho que não, mas deve ter alguma coisa. Certeza que às vezes o não gosta de fazer como que queria fazer, mas às vezes há coisas que eu não quero fazer. Eu lembro algumas que não são com amor, não é? Mas, por exemplo, não sei, ter que deixar ir embora uma pessoa de um trabalho, mandar embora, isso custa muito. Falar pelos olhos e dizer a ele tem que ir embora, não é com. Não, não. Pode ser com amor a parte que você fala para ele, que de verdade, sinceramente, que não tem nada mais para fazer que para poder essa pessoa ficar a trabalhar com uma pessoa com nós, mas custa muito, não é? Muito. Sabe o que eu queria te pedir? Não estou deixando você falar nada, né, Ciane? Mas eu Por queria pedir um negócio pro favor. Pedro. Eu tenho uma. Eu tenho. Pedro é meu irmão, né? E aí não tem nem o que falar. O Pedro ele tem uma relação muito bonita e ele carrega esse amor que eu acho que ele aprendeu com a família. Ele teve um exemplo de um pai que teve uma vida muito intensa na Argentina, no mundo, né? Porque foi diplomata, mas foi preso político, viveu muitas coisas em todos os aspectos, assim. E sabe o que eu queria te falar? Te pedir, Pedrito, para você compartilhar com a gente uma história curta, não precisa ser uma história longa, de algum momento de demonstração de amor que você teve com seu pai, contextualizando essa história tão bonita dele, assim. Queria que você contasse uma só pra Olha, gente, aí eu juro que a gente deixa você embora. vou contar, o meu pai é uma pessoa que tem muito amor com o próximo e ele fazia muita demonstração de amor mais diferente, não é? Não era uma pessoa que vinha e falava até eu gosto de você, amo você, não. Então, é verdade que eu aprendi muito com ele, mas eu nunca tinha dito para ele que amava ele, não é? Então o meu psicólogo falou para mim, você tem que falar isso antes. E, e eu disse, olha, por que se eu já sabe, mas você nunca tinha dito isso, e é verdade, nunca tinha dito isso. Então uma vez que apanhei ele, lembro na rua e falei para ele, olhei para ele e disse, olha, eu amo você. E dei um abraço. E o meu pai ficou todo assim, não sabia o que fazer, e coitado. Mas sim, sim, era um exemplo do amor. Vai. Essa demonstração do amor falado, ela nem sempre é a coisa mais fácil. Deveria ser, né? No fundo, assim. Deveria ser, Mas sim. O psicólogo dizia-me, olha, mas por que você faz essa cara? E o que tem que fazer é uma coisa boa. Mas é como você fala, é difícil falar. Uma coisa é mostrar, mas falar é muito mais difícil. E temos que falar mais, é? Isso é verdade. A mim custa-me falar. Posso dar amor, mas dizer, olha, eu te amo, gosto muito. Isso mais difícil. é difícil, sim. Perdi um pouco o som Você. do Ir Pedrito. embora, tenho que ir embora, temos jantar agora aqui. Eu estou agora em Miami. Desculpa lá. Ele está
em Miami, viu, Ciane? É por isso. Ah, tá em Miami. Tá Tenha uma certo. pessoa Obrigado, lá Pedrito, Pedro. abaixo já a chamar para mim para ir embora. então Deixa só tenho a te dizer que vocês. eu amo você, meu irmão. Te Eu amamos. também. Amo muito Te amo. você. Ciane Te também. amo. Muito obrigado. Beijinhos. Vai com Vai com Deus. Deus. Beijo, Santa Sara. Pedrito. É isso. Salve, Pedrito. Obrigado. Tchau, Mas tchau. tu consegue Beijo. sair? Você que sai aí. Você que. Não sei como saio aqui, mas vou tentar. Eu imaginei, eu imaginei. Eu Nem imaginei. sei. Tem... Beijinhos. Peraí. Clica no Há um xizinho da X. direita lá. Tem um No X lá em X. cima. Vou ver se é Isso. isso. Sai no X. Vai no X. Vai, Aí, ó, Pedrito. beijinhos. Beijo. É muito legal, É, porque o Pedro trabalha comigo, né? O sim, Pedro é meu braço direito, esquerdo na América Latina. Só que mais do que isso, é meu irmão e a gente se reúne muito, muito online, não só pelo trabalho, mas muito pessoal também, você sabe disso. sim. E não tem uma vez que o Pedro consegue entrar tranquilamente numa reunião online. É sempre, peraí, não tô ouvindo. Ah, meu Deus, e agora? Maravilhoso. Mas que bonito, né? Esse relato dele em relação ao pai, em relação ao exemplo, em relação ao falar, né? É que, e o que você trouxe também, que o que na teoria poderia ou deveria ser uma coisa super comum e tradicional, pelo menos o falar, né? Te amo, porque que é uma, na verdade, pelo menos é uma barreira grande. Eu falei como se fosse uma coisa simples, e como o Pedro disse, o que eu sinto é que deveria, talvez, ou poderia ser mais simples, né? Mas isso, eu acho que aquelas minhas imagens que nem quando eu tô conversando, né? Como aqui, quando tu tá ali no jockey fazendo aquele treino, né, a cavalo, para pular todas as provas, né? Quem tá ali com o tempo, aquilo vai se tornando mais fácil, né? E eliminando provas, saltos e tudo. E vem sempre vem essas coisas na minha cabeça, essas imagens, né? E é simples, né? Para quem pratica, talvez, para quem tá todo dia ali treinando isso, né? E é interessante. E o Pedro também trouxe uma fala antagônica no início, quando tu disse como é que você sente, ou como é que você reverbera o teu amor. Ué, vem do coração. Coisa mais simples e óbvia. Enfim. Não, e no caso dele é isso, cara. No caso dele, assim, eu lembro do dia que eu conheci o Pedro. Primeiro eu vi de longe aquele cara, assim, ele tava meio sério, era coisa meio de trabalho, assim, tal. Foi em Buenos Aires. E aí eu cheguei na mesa do restaurante, falei, nossa, que é esse cara que eles querem que eu conheça, né? Cara, ele falou três palavras, falei, porra, ainda bem que eu vim conhecer esse cara, assim. Pedro é isso, cara. Pedro, sem entrar em detalhes, mas o Pedro passou por um processo complexo aí de saúde no início do ano, uma cirurgia, e eu fui até Buenos Aires, eu tava lá e, enfim, calhou de eu conseguir visitá-lo no hospital e ficar um pouquinho lá com ele. Cara, ele tinha saído da faca, literalmente, né? Tinha voltado da cirurgia, uma cirurgia complexa, e só podia entrar uma pessoa, e ele pediu que fosse eu, então eu subi, entrei no quarto dele. Cara, ele estava meio grogue dos remédios, mas ele olhou para mim assim, ele deu um sorrisão. A única coisa que ele falou foi: não posso me mexer que eu tô com a bunda de fora. Falei, Pedro. assim, Pedro sendo Pedro. é isso, Lindo. cara. Então, o Pedro é isso. Pedro é amor puro. Que bom que ele conseguiu entrar aqui. E do jeito que ele entra nos calls, que não dá para ouvir, não dá para entender, assim que é maravilhoso. Assim. O Pedro eu acho Meio, genial. o meio de improviso, né? Eu vou aproveitar e pegar também isso, né? Eu acho que talvez essa entrada triunfal dele, meio improvisada, serve também para a gente experimentar isso, né? E nos desarmarmos mais, e mesmo que seja meio de improviso, meio como isso vai sair, vale, né, a provocação e o exercício da gente colocar muito mais, talvez, para fora disso que todos nós temos, essa onda que vibra, né?
de amor tão bonita. E ontem eu acho, não sei se tu viu que eu botei um vídeo, eu gravei um vídeo falando sobre uma jiboia que apareceu aqui em casa, não sei se tu viu. Tá O morando André no me fundo contou, eu ali. não vi. O André me É, contou. pois é, e daí me veio essa história de novo, por quê, né? Pô, uma jiboia, meu Deus, uma cobra, era filhote, assim, tinha menos de 2 metros, pequenininha, daí tava ali. Como a gente se relaciona com a jiboia é quase como a gente se relaciona talvez com o amor, se não prestar atenção e não, mesmo de improviso, como eu estou dizendo, a gente não entregar isso, né? De alguma forma exercitar, acordar talvez e fazer a escolha de, como o Pedro falou, né? A tua pergunta para ele, eu só vejo você distribuindo amor, Pedro. Você sabe quando você não distribui amor? Então, olha que pergunta, né? Vamos perguntar aqui para o grupo que está entrando com a gente aqui. Será que a gente consegue identificar quando a gente não está distribuindo ou não está sentindo essa coisa tão, essa atmosfera tão mágica, né? E a gente escolheu ver outro clique, né? Fazer essa nossa conversa que é tão deliciosa aqui numa véspera de um dia que celebra-se, né? O encontro dos namorados. Então que tem muita coisa, né? Envolvendo isso e provavelmente amanhã, acredito eu, muitos eu te amo serão dito, muitas manifestações. Eu acho que além das físicas, dos presentes, de tudo, de toda a atmosfera criada, mas tem um dado muito bom nisso, porque é engraçado, né? Talvez a provocação é como a gente pegar essa atmosfera de amanhã e ir replicando ela no dia a dia, né? Quando acordar, conseguir acordar de uma forma consciente e escolher isso. Não, eu vou vibrar esse amor, eu vou compartilhar esse amor, eu vou, como você disse quando chegou para conhecer o Pedro, você sentiu em 2, 3 palavras o que ele estava enviando, mesmo vocês falando de alguma coisa profissional, que tem aquela máxima, né, às vezes, pô, mas no meu trabalho não tem como eu lidar assim com as pessoas. Será, né? Será que não é justamente ali, se a gente conseguir se identificar ou se conectar com essa coisa tão maravilhosa, Eu poder, acho. poder Eu acho. romper essa barreira? Eu acho que a gente, você especialmente, que foi um cara que tomou uma decisão corajosa na vida, que foi fazer uma transição ainda novo e ter a arte como mola propulsora e como efeito principal da sua entrega para o mundo profissional também. Então. Eu acho que quando você tomou essa decisão, você começou a provar através do seu trabalho que era possível transmitir amor ou através de mensagens, histórias, contação de histórias, imagens, sons. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que eu preciso ter essas ferramentas na mão para conseguir demonstrar amor. Tenho muita Uhum, dificuldade. uhum, Eu, no dia a dia, eu te confesso que assim, eu posso até tentar, eu posso até me uhum. esforçar, mas no fim a atitude vai ser de amor. Eu posso falar, hoje eu vou ser estratégico e frio para tomar decisões no meu trabalho. Ah, cara, vou ser estratégico, vou ser inteligente, vou ser concentrado, vou ser focado, vou buscar sabedoria, mas frio não. Aquilo tem que vir carregado de alguma coisa que para outra pessoa, não importa se ela está me ouvindo com uma notícia boa, uma notícia ruim para aquele momento, mas a notícia pode ser dada com amor. E aí não importa se é profissional, pessoal. Isso que eu senti quando conheci o Pedro, e em pouco tempo eu vi demonstração de amor pelo olhar, pelo gestual e pela preocupação na fala, isso pode ser executado e aplicado em qualquer situação, meu irmão. Assim, É eu não tenho isso, nenhuma dúvida disso. é isso. É isso, não e como seguir rompendo e fazendo e enviando essa onda em todos os cantos possíveis, na verdade. E vou trazer uma fala tua que na nossa última conversa você trouxe e ela reverberou. Eu pensei muito sobre o que a gente dialogou, que é justamente voltar para o nosso
amor próprio, né? É isso. Se voltar. Porque se a gente consegue. Porque é aquilo, a gente só consegue dar pro outro aquilo que de alguma forma a gente exerce, tem em nós, né? E a gente conseguir, eu, né, falando de, eu falo a gente, vou falar em mim, no meu caso, né, eu consegui, meu exercício talvez, claro, além de toda a atmosfera que me circula às vezes por causa do profissional, como tu disse, é, é também de alguma maneira procurar diariamente estar expandindo a minha percepção para toda e qualquer coisa que me cerca. Como eu falei da cobra, né? Qualquer coisa, assim, sabe? E engraçado que uma amiga hoje me comentou assim, ela disse, poxa, que interessante aquilo que tu falou, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu tenho pânico de qualquer tipo de bicho. E eu penso em morar num lugar de floresta, como vocês moram, só que eu não me sinto capaz, eu não me vejo capaz de ir para um lugar e possa, não me via capaz de encontrar uma cobra, que é uma coisa super natural, né? Aqui onde a gente está tem várias, assim, a gente já encontrou, essa não foi a primeira, né? Já tiveram outras, né? E é normal, porque o lugar é dos bichos, né? E tá tudo certo. Mas é como, que tipo de relação eu estabeleço, né? Com um bicho, com as pessoas, e daí a partir disso a primeira relação é comigo, né? Como eu estabeleço uma relação comigo. Total, total. Cara, você sabe que tem uma amiga muito querida aqui, a Nath, ela fez um comentário que para demonstrar esse amor nessas situações diversas, ou com a cobra, ou no trabalho, ou em qualquer momento, ela falou só saindo do automático e aprendendo a apreciar os momentos do dia a dia nas diversas situações. Aí não importa se é casa, se é trabalho. Eu acho que é muito isso, assim, a gente vive no automático. Sim. A nossa tendência, se tiver confortável, é não sair do automático. E no automático, o que você está fazendo? No automático, se você vê uma cobra, o que você vai tentar fazer? Ah, tu vai pegar Espantar, qualquer matar, coisa e jogar vai matar. fora? Isso. Essa é a reação mais comum, né? É a Eu mais concordo comum. com a Nath, eu acho que sair do automático é um primeiro lugar importantíssimo, assim, importantíssimo. E depois, ó, a Thaís, que é outra amiga muito querida, professora. Bom, aí professora já é um negócio incrível, né? Porque a gente já parte da maior demonstração de amor, que é Nossa, ensinar, independente de qualquer coisa. E aí, louvável. essa eu vou passar para você. Ela falou: ó, gente, me fale uma obra que simboliza o amor romântico, já que está perto do Dia dos Namorados. Nossa, bicho. Olha, o amor, uma obra com amor romântico. Que tipo? É cinematográfica ou uma obra literária? Cara, Eu, acho que olha, não tá na eu mão. tô, eu tô, eu tô diante de uma aqui, ó, que é a minha leitura desse momento, inclusive, que é a entrega incondicional. Né, eu sempre trago uma leitura, né? Eu tô sempre trocando. Né, essa daqui é do momento, assim. Ela queria literária, ela acabou de falar. Então é Ah, isso aí. então Você já pronto. Então, aqui, ó. Na verdade, essa daqui. Esse livro é incrível, né? Chama do Michael Singer. Ele fala sobre como ele aprendeu a confiar no fluxo da vida. Então é de alguma maneira limpar todo e qualquer pensamento, julgamento, toda e qualquer certeza para realmente permitir ficar totalmente desperto a todos os sinais que aconteciam através de pessoas, através da natureza, através de um telefonema, através de uma, no caso dele, né, como é um livro que foi escrito, ele vem narrando a história dele, e começa lá na década de 70, quando ele construiu uma casa para morar no meio da floresta. Então, e daí, já que você falou amor romântico, eu acho, eu particularmente, é, eu tenho uma frase de um amigo que eu já disse, eu vou repetir, ele sempre diz que é se ame até doer. E eu gosto muito disso porque eu particularmente faço esse exercício que é o de, de me amar muito para que eu consiga, de certa forma, reverberar algo, quem está pertinho de mim, não só quem está pertinho, para qualquer lugar do mundo, né? E essa obra da entrega incondicional é muito nesse lugar de, de realmente assim se limpar, conseguir ouvir a mente querendo te atrapalhar e te manipular o tempo inteiro, então ele se distancia da mente e ele ouve, opa, não,
E daí ele faz um acordo com ele mesmo, que é, sempre que minha mente entrar, eu não vou ouvir, eu vou ouvir o que ela está dizendo, vou respeitar, mas eu vou seguir o fluxo da vida, eu vou seguir os sinais. Bicho, é impressionante, é impressionante, assim, a quantidade de coisas que vão acontecendo só por ele permitir que realmente as coisas aconteçam, né, assim, enfim, é confiar no fluxo da vida, e daí, talvez, você falou, né, do automático, é isso, eu acho que o automático, ele é o que está aí, é que tá tudo muito pronto, é quase, eu diria, o quadrado, e tem um outro paralelo que eu sempre faço sobre o automático, que é o artificial, né? O artificial no sentido da inteligência que vem para pegar tudo que nós já produzimos, que é muito legal, e ela adianta um monte de coisas, de conceitos que nós já pensamos em algum momento, e reproduz nos dando tempo. Tempo esse, talvez, para que a gente consiga sair do automático e respirar. E conseguir se... Porque só respirando a gente consegue sentir essas coisas e não viver aqui. Eu peguei uma de relance, a Thaís falando, não se anestesiar. Né? Que ela falou verdade, parece nos anestesiar. Tipo assim, viver anestesiado, vou pegar essa palavra, bicho, assim, não dá, assim, né? Não, hoje, casualmente, eu conversei com um amigo, ele tem uma casa em Visconde de Mauá, que é no interior do Rio, com a esposa, e ele disse que tem numa das ruas lá tem várias ruas maravilhosas, né, com cachoeiras, mata, flores, mas a esposa dele escolheu uma para colocar Rua das Belezas do Caminho, todas as belezas do caminho. Então sempre que ela passa por ali, ela meio que observa muito aquelas flores e tudo que tem por ali, eles dialogam muito sobre isso, que é meio uma provocação de uma coisa tão simples e tão bela, que são as flores, e ela passa ali diariamente, e ela sempre observa e se conecta de alguma forma com aquilo também. Então ela nomeou, só para chamar atenção, assim mesmo, para ela mesma, né? Então, quantas coisas talvez a gente vai criando códigos, né? E vai nomeando, talvez, como eu estou vendo essa planta maravilhosa, essa jiboia aí atrás de você. Já que eu falei uma jiboia, só que a minha era outra, né? Eu tenho algumas penduradas assim. Mas assim, quantas coisas talvez a gente pode nomear como um pretexto, pelo menos para nos lembrar da quantidade de belezas que nos cercam e a gente passa anestesiado, no automático, por vários dias das nossas vidas, né? Sei lá, não dá. Para mim não dá isso tudo. Preciso de uma entrega incondicional, então já recomendei o livro e que tem sido minha leitura do momento. Acho que super valeu, Thaís, agradeceu até, eu também fiquei muito curioso para ler. Dentro desse contexto do amor romântico, que no fundo todo amor pode ser romântico, né? O romantismo também é algo que não é nem clichê, e nem bobo, e nem exclusivo de um amor em relacionamento a dois, né? Mas enfim, bom, quem está aqui que não aparece nunca na vida, na internet, é o Kleber. Você sabe, já te falo tanto dele, meu anjo na minha vida, meu amigo, irmão. Enfim. Ele falou um negócio que, ainda no tema do amor romântico, quando o Thaís te pediu uma dica, ele falou: amar para mim é saber envelhecer com carinho e respeito e ser namorado sempre. O que é uma frase simples, cara, mas que carrega tanta coisa, né? Saber envelhecer do lado de alguém eu diria que é um dom, assim, é um querer, é uma entrega, e ele fala aqui também que queremos amar e ser amados e não ser e nem ter fantoches. Então, voltando para a anestesia, voltando para o automático, qual que é a nossa capacidade real, ou qual que é a nossa vontade real de querer construir alguma coisa com amor? Aí falando mesmo de amor de casal mesmo, amor a dois, né? Ou quem quiser a três, não importa, a quatro, a cinco, mas esse amor, essa construção, eu acho que esse querer e não ser fantoche, não aceitar ser fantoche, alguém que está desviando um pouco essa energia e quer partir para a coisa da privação ou da possessividade, ou você se vê numa situação dessa de privação ou de possessividade,
como é que você vai transmutando isso e consegue criar uma relação de respeito, uma relação de amor, de carinho, de construção, e aí sim mirar esse alvo que ele comentou, que é o alvo de envelhecer juntos com saúde, envelhecer juntos com amor que transcende. E o último comentário aqui, que aí você conheceu a Fá, né? A Fátima entrou, nossa poetisa maravilhosa, no rolê da Oh, colaboração. oh, Fatinha. Obrigado, Mandou, amiga amada. ela Obrigado acabou por estar aí com de a gente. mandou Se Ame Até Doer, a poesia pura, né? Poesia pura é a Fátima, né? A Fátima é poesia pura. É verdade. Mas muito legal, porque eu não sei, assim, eu tô vendo aqui o Kleber falando disso, da alegria ser, da alegria, do amor, do sentimento ser simples. O que o Pedro falou na hora que ele entrou. Aqui, Pedro, ó, como é que sem você sentir demonstra? alegria Porque simples. sim, é isso, é isso. Como é que você demonstra, Pedro? Ué, é porque né? É, só, só é. É isso, É. assim, só é. Assim, é um estado. E assim, você falou essa coisa da. Você estava falando agora da relação, né? A questão do relacionar-se, né? Amor, amor pelo menos a minha referência, né? Eu tenho aqui minha grande, eterna companheira há 20 anos, quase. Amor é liberdade, né? Não é controle. Uma Cara, eu frase vou de te bolso que. interromper. Eu juro que eu vou te interromper Opa! na frase de Vai, bolso. Sabe vai. por quê? Entrou aqui uma conterrânea sua, uma amiga Opa. queridíssima, poetisa também, que, ó, Lu Slonka, se você quiser entrar para dar uma palavra pra gente sobre amor, só manda um joinha no chat. Se não mandar, a gente não te convida. Mas, cara, a Lu é uma poetisa que vai tão fundo e ela tá lá em Porto Alegre e ela viveu tudo que estava acontecendo lá agora. Cara, e ela fez assim uns manifestos e escreveu umas coisas sobre tudo que estava acontecendo que eu vou te falar assim, ao invés de ver a notícia, eu acabei me informando pela Lu, porque a forma com que ela foi entregando os acontecimentos, ao mesmo tempo que era sutil, atravessava o corpo inteiro, assim, porque era puxado, sabe? Sim, Então eu só vou deixar esse. Eu não sei se ela entrou e saiu, se ela tá aqui ainda, não importa, tá. mas se ela quiser entrar, ela manda um joinha pra gente. Mas volta pro. Eu te interrompi no bolso e eu quero continuar te No escutando. bolso? Ah, não, na verdade a frase de bolso é que quando eu falei que o amor é livre, né? É aquilo, o que eu amo deixo livre. Se voltar é porque conquistei, se não voltar é porque nunca tive por perto, né? E a ideia é isso, assim como as amizades, assim como como o amor de casal, esse relacionar-se, né? Todo relacionamento ele parte primeiro de como a gente se relaciona com a gente, né? Então, se eu não me respeito, se eu não consigo ter respeito pelos meus sentimentos, jamais eu vou conseguir respeitar um parceiro, uma parceira, seja lá o que for, jamais eu vou conseguir respeitar um filho, jamais, enfim, se eu não consigo talvez admirar, estimular em minhas admiração nas minhas atitudes, me entender, né, me olhar no espelho de verdade, como a gente fala às vezes, né, meu irmão, aquela olhada funda no olho no espelho de manhã quando tu acorda, né, ali 5 da manhã, eu não vou conseguir olhar no olho do outro com essa verdade, porque essa, assim, pelo menos o que eu acredito, tá? Essa relação ela sempre nasce e parte de nós, conosco primeiro, sempre, porque senão vira exatamente o que tu falou. Como eu não consigo me olhar no espelho, como eu não consigo ter uma relação linda, elegante, sincera comigo, eu acabo depositando em alguém uma expectativa que esse alguém possa me trazer um algo que é um algo que eu mesmo não estimulei, ou não percebi, ou não trabalhei, ou não vasculhei dentro de mim, dentro do meu eu aqui. Então, eu acho que a minha percepção sobre isso parte muito de nós, assim, para eu ter respeito com a minha grande companheira Jaque Moura, que eu amo de paixão, meu amor, te amo, tá? É, é porque realmente antes, e eu falo isso, a gente fala isso abertamente aqui, antes de eu amar ela, ou amar minhas filhas, é porque eu me amo muito, bicho. Eu me amo mesmo, assim, e procuro me cuidar. Eu gosto de mim, eu gosto de me cuidar, eu gosto de, opa, o que eu tô sentindo? O que é isso? Que pensamento é esse? Que sensação é essa? Quando, por que eu aceito essa conversa com meu irmão Bruno Venga? Porque é alguém que eu amo,
é alguém que eu gosto de me relacionar. Ah, mas daí tu só se relaciona com quem tu gosta? Não. Eu procuro esse livro, na verdade, vou pegar ele de novo, porque ele está sendo uma pancada boa, porque de alguma maneira eu sempre procuro me entregar sentindo as energias dos lugares que eu entro, né? E as pessoas, mas eu faço particularmente uma provocação para o Ciane, que é óbvio que é muito fácil não, é trabalhoso essa relação comigo e com os meus. Mas eu gosto de ir sempre um pouco mais longe e com os desconhecidos, e com o Zé da padaria, e nas negociações, com pessoas que eu jamais vi na vida. Como eu me relaciono com o todo, de alguma maneira, sem julgamento, conseguindo entender ou perceber as tintas, né? Vou usar um termo que eu amo, que eu uso muito, as tintas daquele ser humano que está ali diante de mim. Eu me provoco, meu irmão, sempre, realmente, tu sabe disso, a romper a barreira do meu casulo, que tu conhece bem, do nosso exercício de amor aqui, na nossa compreensão, respeito, admiração de um pelo outro, mas abriu a porta, vamos para o mundo, o que a gente pode plantar, semear nesse mundo? O que a gente pode trocar no mundo afora, independente do planeta, do estado, do país que a gente habite? É isso. Ó, sabe Você me fez pensar muito numa coisa que é como a gente é capaz de amar as pessoas que a gente não precisa. Não precisa para nada, não precisa amar. Isso. As pessoas que eu não tenho absolutamente nenhum interesse sobre aquela pessoa, nenhum. Eu não preciso dela para nada, não tenho nenhum objetivo, não tenho nada. Porque amar quando você precisa vira quase começa de um esforço, começa de uma estratégia, começa do pensamento, começa de uma intenção, vira amor, não tenho dúvida, vira amor. E tem os amores que vêm porque vêm, e aí você passa a precisar daquela pessoa do seu lado. O precisar não é necessidade, né? Assim, você me entende. É o precisar, essa gana de ter por perto, assim, então. Mas a pessoa que você não precisa, como é essa demonstração de amor por ela? Eu ando pensando sobre isso, sabe? A Fá acabou de escrever uma coisa que eu conheço, a Fatinha, eu tenho certeza. Ela escreveu: amores vêm, amores vão, em vão? Certo que não. Quando vêm, preenchem os vãos, mesmo os idos, depois sempre ficarão. Olha aí, Fatinha maravilhosa, obrigado. Ela é maravilhosa, Ela né? é maravilhosa, cara. Para... Ela me deu de presente de aniversário ano passado uma poesia que eu, assim, nossa, cara, não tem condição, sabe? Sabe quando você lê o negócio, você fala, pô, mas ela me transformou. Ao invés dela tirar uma fotografia, ela me deu uma poesia de mim, entende? Como Nossa. pode isso, cara? Como pode? Ela É foi um fio difícil ter um amor condutor. maior. É. Ela foi um fio. E é sobre isso. Fatinha é uma pessoa que não precisa de mim. Ela não tem necessidade de conviver comigo, não, nada. Né? Mas me entregou esse presente, está aqui com a gente hoje, acabou de escrever um trechinho de um preâmbulo de uma poesia, ou de uma poesia, sim, entregue completa. Isso é muito amor, cara. E cada semana que passa, ou cada quinzena que passa, que a gente faz essa nossa live, as pessoas que entram e demonstram um amor que me deixa muito emocionado, cara. Eu vou pegar a palavra, né? Eu gosto de pegar as palavras, você falou da demonstração, né? Isso. Quantas possibilidades infinitas a gente tem de demonstrar ou de enviar, às vezes sem palavras, com um olhar, às vezes com uma cartinha, às vezes com um objeto ou não, às vezes o silêncio num ambiente quando tu chega, esse amor é sentido, né? Tanto nós podemos levar todo esse amor, como podemos receber ele em qualquer ambiente. E esse ambiente não precisa ser só os ambientes ligados à espiritualidade, à religiosidade, aos nossos lares. Esse ambiente podem... É que tem uma coisa que clama muito dentro de mim, meu irmão, que é isso. Como a gente... Claro que
Assim, como eu falei no início, a coisa do cavalo que vai pulando ali, tu vai treinando e fazendo todas as atividades, e parece que tu vai querendo mais e mais, né? As atividades vão ficando um pouco mais desafiadoras, e esse é pelo menos o objetivo, porque o desafio também traz o aprendizado. Eu acho que também essa nossa conversa aqui, esse nosso encontro, e com tantos amigos queridos que acabam cruzando, é por isso, é uma troca de palavras, eles nos ensinam, a gente ensina, como dizia o querido Paulo Freire, né? Quem ensina aprende, quem aprende ensina. Então, como de alguma maneira a gente está muito ligado ou muito atento, talvez, a esses essas pequenas sutilezas, e quão impacto bom elas causam, às vezes em vidas, sem que a gente mesmo perceba. Que é como você falou, é só o fato de ser. Talvez amanhã, Dia dos Namorados, não é só o grande buquê. O grande buquê também. Mas não é só isso, né? Às vezes, o olhar verdadeiro, um toque, bicho, tem tantas maneiras, e daí talvez não só tem o lado que eu trouxe, pegando a tua palavra, da demonstração, da gente estimular essa sensação em nós, e de alguma maneira a gente enviar isso, mas também eu acredito que quanto mais a gente talvez estimula essa nossa percepção e a relação com a coisa, é um imã. Então a gente também vai se permitir para receber isso, não só dos conhecidos, como a gente acaba recebendo aqui tantas pessoas queridas, conhecidos, amigos, que a gente sente o envio de amor para nós, mas às vezes num lugar que a gente menos espera. Assim, eu tenho, enfim, tem tantas experiências que eu posso relatar, mas assim, de pessoas que chegam às vezes com um oi e dão um banho de não só uma energia de tipo, eu tô aqui para o que precisar, que é no meu ponto de vista e a forma que eu percebo e recebo aquilo, uma forma de enviar amor. Não só o amor romântico, não, acho que tem várias formas. E quanto mais a gente falar, conseguir viver, enviar e permitir receber, imagina quanta troca linda sobre isso, sobre uma vibração. Ó, a Thaís acabou de falar, o Bruno é assim, olha aí. Deu até uma engasgada aqui. Engasguei. Eu não sei, ela escreveu lá em cima um pensamento, é um pensamento que a gente fala tanto disso de estar abastecido para poder abastecer, de olhar para dentro, de reconhecer em você. Em alguns momentos a vida leva a gente a perder um pouco do que a gente realmente gosta, e aí a provocação foi: o que nos move? É o afeto que nos move. E o tempo dos nossos afetos? Temos tempo para refletir sobre nós mesmos? Eu acho que quando eu e você paramos aqui essa horinha para falar de amor, a gente não está falando de um substantivo, a gente está falando de um sujeito, a gente está falando do nosso sujeito, né? A gente está falando do nosso amor, a gente está fazendo uma análise. A real aqui é que a gente está fazendo uma análise. O poeta, mesmo ofendido, ainda oferece afeto. Acho que não só o poeta, né? Eu acho que o ser pensante, o ser que de verdade perde o medo de mergulhar para dentro, ele mesmo ofendido oferece afeto. Volto aqui para o meu irmão Kleber, que está aqui hoje falando. Quantas vezes a gente já parou para conversar sobre isso? Ele fala: nossa, cara, mas você... ele fala que eu sou muito emocionado, né? Mas é isso. Para mim a palavra de ordem é afeto. Eu quero viver assim, é uma decisão. Se às vezes eu penalizo o meu caminho ou eu torno o meu caminho um pouco mais longo, por essa decisão de promover afeto como escudo, né? Se é para ter escudo que seja de afeto, eu topo o caminho mais longo. E eu deixo aqui só um beijo para a Polly, que ela acabou de entrar e me dá um coração. Então vou aproveitar, pegar mais uma vez uma fala da minha amiga, irmã Polly, que é:
como eu não me perder de mim, né? Eu acho que nessa nossa conversa e as pessoas que por aqui cruzam, e você falou de como a gente viver também nesse lugar e entregar tudo através do nosso afeto, o nosso afeto e toda a nossa entrega, mais uma vez ele acaba tendo relação exatamente com isso, com essa nossa investigação, talvez eu vou usar esse termo, investigação de nós. E o outro que a gente se relaciona acaba sendo o nosso espelho, seja um parceiro, às vezes um colega profissional que tu está ali diariamente em contato com ele, ele é o teu espelho. Então a gente acaba muito se vendo, se reconhecendo, quando usando quando a gente ativa realmente, né, a nossa escuta e a escuta do coração para ouvir também aquele irmão que quer e precisa falar, seja em qualquer momento, né, pós aquela reunião ou antes daquela grande reunião decisiva para qualquer coisa, mas às vezes é um breve relato. Então, você falou a questão do tempo, e eu trago essa provocação sobre realmente a gente estar atento primeiro a nós, e quando a gente está atento a nós, naturalmente a gente vai conseguir doar tempo para os nossos irmãos, doar a nossa escuta do coração, enfim. Eu acho o amor é sobre o relacionar-se, penso eu, né? Comigo mesmo e com o restante do mundo, né? Com o meu lar, com as plantas, com as jiboias que aparecem aqui na minha varanda. É como eu conversar com ela ontem e dizer, minha amiga jiboia, ó, fica tranquila, eu só vou te tirar daqui, vou chamar um amigo que é mais especialista do que eu, mas juntos a gente vai te tirar com cuidado, vai te soltar logo ali na mata aqui, ó, aqui no lado. E tu vai em paz, minha irmã. Só cruzou minha varanda aqui, me trouxe um bom sinal, né? Porque os bichos têm isso também, por acaso eles não vêm, Não. né? Sabemos disso, Ainda né, meu mais uma irmão? cobra. Ainda mais uma cobra. Ainda mais uma cobra, né? Então sabemos disso. Então, eu disse muito obrigado. Primeiro eu agradeci por ela ter cruzado a varanda. Depois coloquei ela no lugar certo, que é aqui na mata, um pouco mais no lado aqui da gente. Soltamos ela ali para ela seguir feliz. Só veio me dar um grande sinal. E talvez, pegando essa história, quantas pessoas estão próximos de nós emitindo sinais? Será que É nós isso. estamos conseguindo ouvir ou sentir todos os sinais dos que estão perto? Eu vou te falar uma coisa que assim, eu tô meio engasgado porque tem uma tríade que aconteceu aqui nessa live que a Polly entrou, mandou mensagem, o Kleber interagiu com a Polly, que para mim já é uma conexão que os dois ainda não se conheceram, que são das pessoas mais importantes da minha vida. E aí entra o Miguel, meu filho, primeira vez que ele entra na live. Ê, que lindo, Miguelito! Que honra! Que honra! Cara, então Nossa! assim, pelo amor de Deus, ver os três aqui assim na mesma tela, eu quase que eu falei, fica falando com a jiboia, aí pra mim já, Fica falando com essa jiboia. Fala da história da jiboia com essa jiboia aqui atrás de mim. exatamente, exatamente, até porque são jiboias, dá uma olhada, olha aí. Olha isso! Jiboias que Polly provavelmente escolheu a dedo. Você não tem dúvida, né? Você não tem Ai, dúvida. gente, ó, meu amigo falando aqui, seu quintal é lindo, cheio de vida, ó. Esse amigo é outro que me ajudou a tirar outras cobras aqui do quintal em outro momento. Amigo Edson, amado. É O isso. Edson mandou mensagem desde o começo aqui. O Edson é um irmãozão, amigo maravilhoso, um cara humano, sensível, amoroso, talentoso, quer dizer, enfim, tudo. É um cara incrível, um amigão incrível aqui, porque ele entrou aqui, me veio tudo isso sobre ele, porque realmente, né, assim, nós falamos do Pedrito no início, né, tu vai percebendo, eu acredito, meu irmão, que amor, ele tá aqui, né, uma onda, e nós vamos fazendo uma escolha de se conectar a ele e usar e usufruir disso, né, no nosso dia a dia, compartilhar, enfim. E daí eu acho que é isso, tá para todos nós, só que também a questão de acordar e escolher, opa, eu vou me abraçar nessa sensação hoje e vou compartilhar, eu vou viver isso. E o Edson é uma pessoa dessas, assim como o Pedro. O Edson, amigo, amado, um beijo, viu?
Porque é isso, ele escolhe isso. Às vezes ele tá pé da vida, assim, e é bom porque ele assume isso. Eu gosto. Bicho, eu fiquei pé com isso, assim, mas tu percebe a doçura, o amor, o olhar, a sensibilidade, as formas, né, que a gente falou de entrega, né? De como tu entrega o teu amor. Não importa. Até em silêncio a gente consegue entregar. Dar um banho de onda, né? Enfim. Sem dúvida. A gente teve uma interação que eu achei muito interessante aqui, porque o Kleber escreveu e na sequência a Fatinha escreveu. O Kleber escreveu o seguinte: só não pode deixar de ver a verdade. A gente tem de valorizar o real, para amar de verdade e não amar a aparência. Então a gente está falando aqui sobre profundidade, sobre busca, sobre valorização da verdade, sobre não se acomodar de repente com uma verdade criada. Aqui tem muita coisa aqui nessa frase. E na sequência a Sim. Fatinha escreve: se não me perder de mim, eu não me acho. Olha aí. Cara, Olha! Muito bom. hoje a gente podia deixar só o povo falando aqui, porque tá Não, demais, estou né? demais. Ó, Naldo, escritor, o amor é simples e universal. Tenho fé que iremos, a humanidade, ainda descobrir essa riqueza ao alcance de todos. É isso, está ao alcance de todos nós, o tempo inteiro. Está ao É, alcance de todos nós, o tempo inteiro, né? eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, eu tive o privilégio de crescer num ambiente de muito amor, com muitas variáveis, como tem que ser qualquer ambiente, eu acho, mas de Sim. muito amor, de muito exemplo de amor. Uma cidade do interior e uma cidade intergaláctica, né, meu irmão? Varginha é Varginha, né? Varginha é uma cidade É, além da curva. tá achando o quê? É. Que é intergaláctico. Mas ali eu tinha família muito próxima, uma cidade menor, então demonstrações de amor, já falei muito da minha avó, já falei de tia-avó, minha mãe que está aqui também hoje é uma pessoa muito amorosa, sempre muito amorosa. E no caminho da vida, naquela coisa meio de se entregar na verdade que nos é dita e não na verdade que está dentro da gente, a gente vai trilhando um caminho que parece ser o caminho ok, porque nos disseram que era assim. Em algum momento eu acho que a gente para e vive isso que a Fatinha escreveu aqui: se eu não me perder, eu não me acho. Eu sei exatamente qual foi esse momento na minha vida. E não foi um só, mas teve um muito impactante, que eu falei: cara, cadê eu? O que eu gosto? Cadê eu? Sabe? E, e nesse momento, é o momento que eu acho que a gente encontra os anjos. É o momento que a gente encontra a demonstração de amor nas coisas mais sublimes e nas coisas mais sensíveis. O Manuel de Barros sempre fala, ele tem o Ensaio sobre o Chão, né, um dos livros dele, que ele fala, cara, olha para o chão. Porque olhar para o céu é lindo, né? Você olha o horizonte, olha as estrelas, a lua, olha o sol e olha as nuvens. Olha para o chão, olha a pedrinha. Presta atenção na pedrinha. Presta atenção na composição das pedrinhas, da grama, da terra, do musgo. Presta atenção em tudo. Cara, os, os anjos apareceram para mim das formas mais variadas. Não estou falando de espiritualidade nem de religiosidade. Estou falando de anjos, anjos. Estou Os falando humanos. de Gente, anjos de anjos, verdade. anjos Kleber, anjo Ceane, anjo Pedrito, anjo Zé, que também está aqui. Os anjos que vão aparecendo e vão falando assim. Primeiro de tudo, teve um anjo, já falei na última live, vou repetir. Teve um anjo que no momento que eu estava questionando um pouco, a gente questiona, né, Uhum. a nossa atuação no mundo assim de tempo em tempo. Estava aqui questionando e teve um anjo que me falou: eu não compro ideia pronta. Não vou esquecer dessa frase nunca mais. Teve o, né? Teve um Essa é... outro anjo. Esse é muito importante para quem estende a mão um para o outro. Não importa quem você é, eu não compro ideia pronta, deixa eu ver quem você é, com os meus olhos. Teve um outro anjo que uma vez olhou para mim, estendeu a mão para mim também e falou assim: não adianta pedir para um ascensorista fazer mais que apertar o botão até que ele queira. E eu lembro que quando eu escutei isso, eu falei: uau, mas peraí que pegou pesado. Eu não sei se foi bom, se foi elogio, se foi porrada. Eu fiquei pensando ali, mas eu entendi
Eu entendi porque eu falo, se eu não tivesse parado e entendido que eu tinha me perdido de mim, não adianta que qualquer pessoa tivesse me estendido a mão para sair, eu não queria sair. Eu estava ali porque eu acreditei que ali era o meu caminho. Mas quando eu decidi e me estenderam a mão, eu entendi que eu podia ser, naquele momento, não mais só o ascensorista. Eu já podia ser outra coisa também, mas por decisão e por uma mão estendida. Eu acho, meu irmão, que amor está presente em muita coisa. Mas eu acabei me emocionando um pouco com esse monte de gente que entrou, e eu te digo que eu tive a chance de ver a demonstração de amor na minha vida através desses anjos que apareceram, onde você faz parte desse rol. E eu te digo que, se todo mundo olhar bem, tem alguns anjos do lado. E esses anjos só estão aqui para trazer amor. Então, assim, abraça o anjo, sabe? Aceita aquela mão estendida. Eu tenho uma, eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma busca sobre um livro que me falaram uma vez, eu acho, quando eu fazia direito, uma aula de filosofia de um dos meus, um mestre que eu tenho, que é o Mário Sá, maravilhoso, que foi meu professor de filosofia na época da faculdade de Direito, e ele dizia sobre um livro que fala exatamente isso. Ele dizia assim, tem um livro, só que eu não encontrei esse livro ainda, mas tudo bem, que diz que durante a nossa vida nós temos 16 anjos que cruzam por ela. É aquele anjo que faz exatamente isso. Tu tá indo nessa direção, tu tá meio... E daí ele tá aqui. Daí tu cruza por ele e tua vida, e daí tu faz isso. Uou! E assim vai. Então, se tu tiver... Daí eu trouxe esse dado em cima da tua fala, óbvio, né? Que é... Se tu estiver bem atento e alerta e com o coração aberto, como você disse, abraça o anjo. Porque eles vão cruzando e vão fazendo essas curvas, ou vão nos auxiliando em algumas curvas da vida, nos dando um direcionamento, talvez em momentos que a gente se perca de nós e precise se reencontrar, precise encontrar um eu novo, né, ou algo assim. Enfim, até hoje eu procuro esse livro, mas pelo menos eu uso essa filosofia. Eu não sei se são 16, mas eu também cruzei, a gente sabe quando a gente cruza por alguns, né, meu irmão? E eles nos pegam na mão e nos ajudam. Eu, por algum motivo, assim, eu não estou vendo mais mensagem, tá? Assim, a tecnologia me enganou. Eu tô vendo um Então, monte aqui, não para de entrar mensagem aqui. o meu parou tem muito tempo, eu não vi nem o do Nau do escritor, tá? Então, eu não sei Ixi, porquê, assim. Então, tá. você assume a missão de Nossa, transmitir as mensagens, nossa, tá? mas tem um bastante entrando aqui, ó. Tem cada frase linda. Vou pegar uma. Ó, vou voltar, ó. Thay Mello, amiga maravilhosa, disse assim: quando tudo se for e restar só o amor, aí teremos tudo. Pô. Agora a Fatinha falou: tem uma história de um anjo. Tenho uma história de um anjo. Me disse a frase que mudou a minha vida. Que incrível falarmos de amor e anjos. Ó, Fatinha. Você falou do Manuel de Barros, eu peguei esses dias e escrevi lá no meu site, acho que tu viu, falando sobre amor, e eu fiz uma analogia das frases maravilhosas dele, dos pensamentos, quando eu trouxe aquela que não pensado, né? Fui intuído, óbvio. Depois que eu vi, eu olhei e disse: olha, Ceni Soares, quase um Manuel de Barros, hein? Olha que falta de. Mas enfim, Achei modesto, achei é modesto. modesto, bem modesto, né? Que Achei. eu coloquei assim: se a gente não tiver ouvindo ao menos o som dos passos das formigas, olha o quão distraídos estamos. Se a gente não consegue ouvir o som dos passos da formiga. Quer dizer, quantas formigas cruzam pela tua vida todos os dias? Tu consegue ouvir os passos dela? Não, nem eu. Então. É isso, é isso. Meu A amigo. composição dos infinitos, né? A composição dos infinitos. Olha, eu vou te falar que hoje não foi fácil aqui não, viu? Assim, foi muito bonito isso aqui. Eu não sei, cara. Eu realmente queria ter continuado vendo as mensagens, porque eu acho que o Instagram tirou as mensagens de mim hoje para eu não me distrair, porque aquele negócio foi me deixando muito. Eu Foi realmente fiquei mexendo muito. contigo. Foi mexendo muito. Eu vou te falar, cara, que
a gente tem essa tendência ao crescer e ao amadurecer, o tal do amadurecimento, a gente Uhum. vai aprendendo também que aquelas frases de avós que nunca estão todas erradas, pelo contrário, né, elas se aproximam do mais certo sempre. Que é amigo de verdade, cabe na palma de uma mão, né? Assim, Uhum. aquelas Uhum. coisas todas. E isso faz a gente ter uma tendência a pensar que vai ser sempre uma bifurcação, né? Cada vez vai ser menos gente com muita intensidade. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu, no auge aqui dos meus 43, somos da mesma idade. Eu, no auge aqui Isso dos aí. meus 43, eu vou te dizer uma coisa. Até acho que bifurca, mas eu acho que bifurca e abre, e bifurca e abre, e bifurca e abre. E eu acho que esse movimento é eterno. Porque é nesse momento de abertura e bifurcação que a gente vai, no nosso próprio infinito, criando esse nosso ciclo, esse nosso cerco de amor, de anjo. Talvez caiba 16 em cada abertura e fechamento, né, dando sequência ao É, pensamento do seu livro, eu sabe? acho que por isso que eu nunca encontrei esse livro, porque eu particularmente acredito que tem muito mais, ou nem daria um número. Eu acho que são infinitos, ou e vou pegar também a tua analogia e vou trazer a impressão que eu tenho, olhando para pelo menos meus últimos 20 anos, ou melhor, os meus chegando aos 43 aí, né, estamos pareados, estou só um pouquinhos meses mais jovem, mas o coração é de 43, é de 50, eu já estou rumo aos 50, já faço minhas atividades físicas, estão pensando, estou chegando aos 50. É isso. Que a sensação que eu tenho é como se essa bifurcação ela só abrisse, só expandisse e, e, e eu vou no caminho encontrando pessoas, histórias, sensações sobre a vida, aprendizados, muito assim. Eu acho que eu me intitulo e vivo de uma forma como um curioso e aprendiz mesmo, assim, que eu estou sempre meio curioso olhando as pessoas e de uma certa forma as ouvindo, muito através do meu coração, porque eu sei que atrás de todos nós, né, de todos, tem muita história. E eu, quando eu estou diante de algumas pessoas, eu consigo pegar alguns fragmentos dessas histórias. Talvez, por uma questão daí do que eu faço, né, na vida, eu sou um eterno curioso das histórias e esses desdobramentos entre as dores e os amores, entre as escolhas que as pessoas vão fazendo no seu caminho e como elas como isso vai se desenrolando. Talvez também porque eu faço isso com a minha vida, óbvio, eu sou um eterno observador de mim mesmo, né, para eu poder, eu tô sempre me observando do acordar ao deitar, tipo, tá, quais escolhas, atitudes, pessoas, eu faço muito isso, tu sabe disso, né, que eu tô dividindo com as pessoas o que você sabe, assim, que eu sou assim, né, de ficar fazendo uma autoanálise mesmo, assim, de curioso que eu sou, porque eu gosto de sentir e entender o que está cruzando e dar fluxo para as coisas novas, sabe? Então, eu, eu fico curioso por histórias, por pessoas, por tudo que vem, sabe? Às vezes uma pessoa na rua, do caixa do supermercado, do cara do posto de gasolina, sei lá, se eu pego um metrô, às vezes vou pegar um metrô, me meto num metrô para poder ver umas histórias ali, porque são, enfim, né? Porque não é muito, eu não ando muito de metrô, mas às vezes, vou pegar o metrô, vou pegar tal coisa, para eu ter para experimentar. Eu preciso experimentar e Fica com experienciar o que fica está com no essa do entorno. metrô. Fica com essa do metrô na cabeça. Eu tô começando a te ver meio travando. Eu vou sair e a minha conexão. Eu vou sair do Wi-Fi, vou sair e me convida de novo, que eu quero falar sobre o metrô com você, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Peraí. Ó, vai sair, Bruno. Eu vou seguir aqui. Vamos seguir, amigos. Bruno vai.
e Bruno volta devido à conexão, coisas do ao vivo, né? Quem na pauta do metrô. Vamos lá, ó. Deixa eu convidar ele de novo. Bruno, amigo Bruno, tá chegando. Amigos, para quem tá entrando, Bruno, ó. Bruno tá chegando. Vamos ver. Aqui, ó. Aceita aí, Bruno. Estamos nós aqui. O Bruno só teve uma queda na rede, mas já tá voltando. Ó, até é tanta poesia que até travou. Voltou, Bruno? Voltou, amigo? Aê! 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 Voltou. Boa. É o efeito da jiboia. É o efeito da Efeito jiboia. da jiboia, efeito metrô, efeito poesia, como acho que a Fatinha disse. Ó, vou Fala te do falar uma metrô. coisa. Eu recebi um vídeo essa semana de um cara que tava no metrô, eu não sei onde era, em que país que era, mas ele estava assistindo alguma coisa no tablet e ele cai na gargalhada. E ele cai na gargalhada. É, aquilo ali, com certeza, ele estava fazendo por um experimento social, mas ele ria, uma risada. E aí você ia olhando em volta, um começava a rir, meio sem graça, olhando para o outro, alguns debochando no começo, e aí um ria, o outro ria. Cara, passou assim 30 segundos, o metrô inteiro tava dando gargalhada, sabe? E aí chegou um Isso, momento que já sensacional. não importava mais a razão do riso, mas era uma coisa, eu adorei. E eu mandei isso num grupo que eu tenho de amigos de espiritualidade. Eu mandei isso no grupo e falei: se tem algo mais espiritual que isso, eu desconheço. Eu desconheço. É contagiante, é isso. Eu achei muito genial, cara. Você falou da sua experiência social de vez em quando andar no metrô, e eu lembrei muito disso. E eu, quando percebi, eu tava dando gargalhada olhando a tela do celular. Não, olha, Sabe? esses dias, olha, falando de metrô, vou pegar o gancho do metrô. Esses dias eu e a Jaque decidimos pegar as gurias e levar elas. A gente foi. A gente queria ir em Santa Teresa, ia num chá de alguma coisa, de fralda de uma amiga, e a gente disse, não vamos de carro não, vamos pegar, vamos botar as meninas no metrô, porque tu vê, a Inai tem 6 anos, bicho, nunca tinha, é um absurdo isso que eu vou falar aqui publicamente, mas ela nunca tinha andado de metrô, eu disse, não, vamos levar a Inai e Suri, as duas pro metrô, tão bonitinho, elas descem ali, daí aquele metrô vem vindo, a sensação, a experiência, a atmosfera, a troca, esse diálogo, as pessoas, todo, a vida como ela é. A vida como ela é. Nelson Rodrigues, né? Parafraseando Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E o contato, assim, isso é uma coisa do lugar que nós habitamos, né? Eu preciso falar, essa floresta que a gente escolheu, que tu conhece bem, tem muito disso. A relação que elas estabelecem com o entorno aqui, com os vizinhos. Todo mundo sabe o nome de todo mundo. Daí né, sai, vai lá tomar café na casa de um outro trailer lá. Daí, Inaê, onde é que tu tá? Eu tô aqui, sabe? Existe umas coisas assim que a gente sabe, eu moro no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, num canto do Rio de Janeiro, mas assim, conseguir estabelecer relação, sabendo o nome das pessoas, que daí, pô, mas não é o óbvio saber o nome das pessoas? Não, eu sei que eu tô dizendo uma coisa que talvez deveria ser óbvia, mas atualmente não é tão óbvio. Tu saber o nome dos teus vizinhos, tu conversar Não. com eles, enfim, e isso para nós, para mim, para Jaque, tem uma importância tão grande para nós mesmos, conhecermos as pessoas. O Edson mesmo, que é um amigo que é colega daqui, às vezes trabalha por aqui também, é um amigão, ele, né, todo mundo um levanta o braço para o outro, um ajuda o outro no jardim, um ajuda o outro a pegar a jiboia que está na varanda, sabe? Enfim, é um estímulo talvez ao relacionar-se, né? É isso. Eu acho. É, de novo, hoje a gente falou de muita coisa aqui, né, meu irmão? Nossa! Hoje a gente foi longe, né? A gente fez uns loopings. É, a gente falou desde o mergulho para dentro, da gente se perder para se achar, dessa coisa do olhar para o amor sem lente, sem véu, essa coisa do paralelo do amor romântico, do amor amplo. Mas eu queria voltar com você para o início da nossa conversa, que foi a gente receber aqui o Pedrito, e eu amei, de tudo que a gente falou, a resposta do Pedrito, que é: e aí, como é que se demonstra amor? Ele, ué.
Vem do coração. Ué, coração. Ué, É. sem muito lesco-lesco, sem muito lero-lero, sem muita, sabe? Não me veio com muita poesia. É o mais óbvio possível, bicho. É o amor. Exatamente, Flui através de cara. mim. É o fluxo. Ele só permite. Ele só é. Ele só Eu é. achei muito maravilhoso, porque eu tenho certeza que na cabeça dele ele falou, mas por que ele tá me perguntando isso, Uma cara? coisa Quem óbvia. pergunta isso? É, Sensacional. os caras estão fazendo Sensacional. uma live pra perguntar essa besteira pra alguém? Sabe, o óbvio não se pergunta, é quase isso. Mas foi legal a conversa com o Pedrito, porque ele trouxe um outro dado muito importante, que é quando ele falou do pai e sobre a dificuldade que ele tinha de expressar, né? O Pedro é uma região lá, né, Argentina, eu do Rio Grande do Sul, lá na minha terra também, pelo menos eu tive muito essa dificuldade. Eu não tinha, na verdade, nem era uma dificuldade, não era uma realidade. Eu falar pro meu pai, eu te amo, não existia isso. Eu falei pro meu pai quando eu já morava no Rio com 20 e poucos anos, que eu peguei meu telefone um dia, liguei e disse, pai, te amo. Tum, desliguei o telefone na hora. Deixa eu desligar antes que eu tome um xingo. Desligar que eu tô me xingo aqui. Meu Deus! Então, é porque é, a gente falou aqui hoje sobre a escolha do amor, eu acho que tem que ser realmente escolhido. A gente tem que. É uma escolha, é uma atitude, é uma decisão. Eu acho que é uma decisão, sabe? É, e a permissão de como a Kate falou agora, só não atrapalhar. Que é, talvez a gente não atrapalhar esse fluxo tão abundante de uma coisa tão grandiosa, menos mimimi, tirar os julgamentos, tirar as preocupações, tirar os medos, tirar o medo do amor ou sobre o amor, e talvez apenas como o Pedrito disse, coração, bicho. É só ser. É só ser isso, é só talvez ser o mais inteiro possível, né? Não. Mas daí, meu irmão, em algum dos pedaços da conversa a gente falou, né? Se olhar no espelho, se reconhecer, o se perdoar, se amar. Daí, quando a gente faz o se conosco, acaba que com certeza os nossos olhos são muito mais generosos, amorosos, sem julgamento para todo o resto do mundo. Porque enquanto a gente estiver criticando qualquer coisa do lado de lá do mundo, é uma crítica que a gente tem conosco mesmo, né? É o espelho, o mundo é o nosso espelho. Então o que a gente vê de maldade lá, mas está dizendo que não tem maldade no mundo? O mundo é feito de luz e sombra, óbvio, né? Mas a gente pode escolher a luz, a gente pode, como tu disse, como tu falou do metrô, um começou a rir, foi um só que começou a rir, não era o metrô todo que estava rindo. Um só começou a sorrir. Depois o metrô todo estava sorrindo, até sem saber por quê, porque aquele um único mandou uma onda tão grande que o outro pegou. Talvez é um pouco do que a gente está fazendo aqui nessa nossa conversa de 15 em 15 dias. Por que não falar um pouco sobre isso? Por que não convidar os nossos amigos que cruzam por aqui para dizer, poxa, como eu vou me propor a acordar talvez amanhã? Ou melhor, como eu vou dormir daqui a pouco? Recheado de amor, sabe? Eu acho que é isso. Se a gente pudesse se rechear dessa sensação tão maravilhosa que é a gente conseguir sentir esse amor próprio, esse amor por nós, né? E já que amanhã é dia dos namorados, né? Maravilhoso, vamos aproveitar esse dia e distribuir amor. Se não tem namorado, dá um beijo na mãe, no pai, no filho, numa planta, num cachorro, no que for, bicho. Se a gente Segura uma puder. plaquinha, né? Segura uma plaquinha, me abraça, abraço Me a- grátis. Abraço grátis, é isso, qualquer coisa. Eu acho que toda expressão é válida. A gente não pode, talvez, cruzar por aqui, por essa vida que a gente sabe que, de certa forma, é um sopro. E ela, por mais que a gente acredite que seja gigante, ela tem um tempo, né? Enquanto a gente está usando esse corpo aqui físico, esse corpo físico, ele tem um tempo aqui, né? Daqui um pouco, muitos de nós não estaremos mais, né? Todos, né? Em algum momento. Então, talvez porque não passar da forma mais amorosa possível, mais fraterna, né? Eu acho que o convite é esse. É uma escolha. Quando eu digo é uma escolha, eu falo isso de novo, é por isso, porque todos nós temos uma história, né? Que vem atrás. Como a gente ir desatando esses nós para talvez a gente pegar essa mesma corda que estava amarrando um nó ali atrás, usar ela para pular, para fazer uma linda brincadeira
com a gente, com os que estão perto de nós, né? Ter uma vida. Já. Eu vou te falar aqui, cara, hoje, eu quero te dizer que eu não tenho nenhuma dúvida que o amor é uma escolha diária, o amor é uma decisão diária. A gente sim vive no mundo de luz e sombra, o mundo externo e o mundo interno de luz e sombra. Por isso a decisão e a escolha tem que ser diárias, ou 2 vezes por dia, né? No momento que você começar a perceber que está distraído, escolha de novo o amor. Eu estou decidido, é uma decisão de vida. Eu quero lembrar as pessoas, através dos meios que eu tiver e puder, que seja uma conversa um a um, de pessoas próximas, pessoas distantes, não importa, que seja através de um canal como esse, que a gente consegue falar com mais gente, através de um podcast, através de uma novela, não importa. A decisão está tomada. Eu quero e vou me lembrar e lembrar as pessoas diariamente que amor é uma escolha. Eu vou escolher o amor. Eu escolho o amor todos os dias. E eu, cada vez que reforço isso, que reafirmo isso, mais o universo me traz pessoas que fazem sentido para ser parte desse compartilhamento. Aqui não é conversa de autoajuda, ou até né? Até mas não é uma conversa clichê. Aqui é uma conversa que eu convido todos a pensarem muito sobre isso. Aqui é uma conversa da coisa mais séria que existe no mundo, que é tomar decisão sobre amar. Nada pode ser mais sério que isso. Nada pode ser mais sério que isso. No micro e no macro. Não importa. A decisão é o amor. E com isso, dado que eu sei que a gente vai tender aqui para a nossa finaleira daqui a pouco, e sempre que a gente fala isso vai mais uns 15 minutos, eu quero deixar primeiro aqui para quem ainda está com a gente. Tem gente que é corajosa, né? Vai ficando assim o tempo todo. Olha a Fatinha de novo, ela escolheu o amor também. Isso, Eu não Fatinha. tenho dúvida, as coisas que a Fatinha faz. Fatinha, você olha para ela, você sabe. Ela escolheu o amor e ela escolhe todo dia. E isso, muita gente que está aqui. Eu primeiro queria convidar as pessoas nessa nossa finaleira, os próximos 10, 12, 15 minutos, que enviem para a gente mensagens do que está agora no peito, depois de escutar essa conversa nossa, o que fica? O que fica para essa noite? O que fica para esse pré-sono? Ia ser muito legal escutar vocês, ou ler vocês. E eu queria falar uma coisa, meu irmão, que eu sempre li. Eu já falei essa frase aqui, mas eu vou falar ela num outro contexto. Eu sempre li essa frase, que é uma frase do Fernando Pessoa, que quem trouxe para mim de presente foi o Rubem Alves no livro dele de Memórias e Coletâneas, que eu li sempre de uma forma muito, muito, muito romântica. Então, para mim está muito fácil, por exemplo, falar com a Polly essa frase fica muito, muito fácil, porque é óbvio, é direto e é isso mesmo. Eu quero estender numa live que apareceu tanta gente especial na minha vida, assim, os motores, os anjos da minha vida, muitos apareceram aqui hoje. Eu quero falar em alto e bom tom essa frase do Fernando Pessoa, que ela fala sobre amor, sobre tempo, sobre escolha, sobre decisão. Que ele fala: quando te vi, amei-te muito antes, tornei a achar-te quando te encontrei. Eu quero deixar esse pensamento para um pré-dia dos namorados, que o namorado ocupe um papel de adjetivo nessa frase, mas que seja um dia do amor, que a gente que teve a oportunidade de falar de amor aqui hoje, e com tanta gente legal, mandando tanta coisa, que até caiu naquela hora minhas frases, só agora estou conseguindo ler de novo. Eu realmente queria muito convidar as pessoas a esse pensamento de que amanhã seja mais do que dia dos namorados, mas que seja o dia da demonstração do amor de quem está aqui nos escutando e pensando e refletindo e olhando para dentro e sendo corajosos de tomar a decisão de escolher o amor todo dia. Demanda muita coragem, não é simples para o modus operandi do mundo hoje, não é simples, mas escolher o amor cara, vale tanto,
cada passo depois dessa Nossa. escolha, mas tanto. Não tem nada que possa desmerecer essa escolha. É, você falou, vou pegar uma palavra, coragem, né? Que é agir com o coração. Então, talvez o convite é que a gente possa agir mais e mais e mais e mais com o nosso coração e menos, talvez, por uma questão científica, até o nosso coração ele tem muito mais ligação com a informação do que o nosso cérebro, por mais que a gente pense ao contrário. O nosso coração ele tem muito mais, ele entrega muito mais quando a gente deixa, tá? E, o que eu trago de convite é não à espera do amor perfeito e ideal como nos contos de fada. O amor é uma escolha e o amor é uma construção. E construção, ela tem desafios, os desafios trazem aprendizados e a gente vai percebendo que a gente, graças a Deus, a gente por mais que às vezes queira controlar, não controla, e se quer controlar, sofre. Controle gera sofrimento e não amor. Amor, nós falamos aqui hoje mais uma vez, amor é livre, é liberdade, é tranquilidade, é respeito, olho no olho. Isso é o amor com o casal, é amor com o filho, né? Às vezes o pai acha, mas meu Deus, mas eu não, eu preciso ensinar esse menino, essa menina tem que ser assim, assim, assim. Bicho, o olho no olho, entre pelo menos as experiências que eu tenho com minhas filhas aqui, de olhar no olho, de me colocar no entender que elas são seres humanos e precisam sim de uma orientação, mas não é uma força minha exercida sobre elas, não é achar que eu sou superior a elas, não. Talvez eu sou, como eu e a Jaque, a gente sempre se coloca às margens do rio para que elas que são o rio possam correr. Nós somos as margens. Então, a relação de amor, né, falando nisso, que eu vejo, sinto, nós de alguma forma trabalhamos no Viver, tem ligação com a liberdade, mas tem ligação com a construção, como tu falou, com a escolha, com não é porque o que é, né? Falando em amor, o que é o amor ideal? É o construído, é o todo dia, é o escolhido, é uma escolha. Então tem a frase, não desiste de mim, não é não desiste de mim, é não, nós não podemos desistir do nosso alto amor, porque quanto mais a gente se ama, mais a gente consegue reverberar e deixar o outro livre. Então, meu amigo, enfim, chegamos ao fim. Agora são 22h22. São 10. Olha isso, o número 8, adoro. Um bom horário para a gente ir encerrando e agradecendo a tanta gente que cruzou por aqui. E que, como você bem disse, amanhã, mesmo que seja o dia dos namorados, que a gente possa usar também para os namorados. Eu que tenho a minha eterna namorada aqui, Jaque Moura, minha namorada, minha tudo, essa mulher maravilhosa. Eita, eu não posso nem falar que eu me emociono. Se eu começo a falar dela, já viu, né? Fico aqui mais uma live para falar da minha. Ô meu amor, vamos fazer uma live eu e tu, vamos falar da nossa Amanhã, floresta. live do Dia dos Live do Namorados. Dia dos Acho. Namorados, ó, fazendo um convite oficial aqui. Enfim. Ah, meu amigo, obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu amor, obrigado a quem está cruzando por aqui, está nos doando tanto amor, a gente sabe disso, o quanto a gente recebe, né, nessas trocas aqui, e que a gente sabe que vai seguir, a gente até, você falou aqui do nosso podcast, das novelas, de tudo que a gente ainda vai, filme que a gente vai seguir produzindo relacionado a isso, para que diversas maneiras possam multiplicar e reverberar isso pelo mundo, né? A coisa mais importante que tem que ser falada, vivida, sentida, expressada, concordo contigo, muito, é o amor. E o amor por tudo, por todos, por nós. É isso, meu irmão. Eu quero te. Antes de despedir, ficou uma coisa batendo na minha cabeça, e você sabe que a coisa que eu menos consigo na vida é não falar o que vem na minha cabeça com força. Você falou uma coisa muito bonita que eu nunca tinha ouvido, né, dessa forma. Eu adoro essas alegorias que me fazem viajar longe. Que você diz que você e a Jaque são as margens do rio, que
e o rio que passa são as meninas, né? Isso é muito bonito. Eu queria te dizer que nesse contexto lindo, familiar, que você tem, e você sabe o quanto eu dou valor para as amizades, que são amizades que transcendem qualquer coisa que possa ser humana. Eu lembrei muito do Guimarães Rosa, e aí sabemos das conexões. Então, que eu peço assim ao universo que me permita, em ambientes que tenham tanto amor como o ambiente da sua casa, com a sua Jaque, com as suas meninas, que eu de alguma forma possa ser a terceira margem do rio de vocês, colaborando de lugares incomuns, e que cada um tenha a sua opinião de qual é a terceira margem do rio, mas não me importa, mas que eu tenha a possibilidade de ser essa terceira margem do rio para vocês e para todos que decidiram construir juntos com a gente essa história que é puro amor. Eu digo aqui, Nath comentou que não é simples, mas é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A Fatinha comentou que preenchida de amor ela vai dormir sem dor, que hoje os deuses a fizeram esse favor, escolher estar aqui e se transbordar de amor. Os deuses, o universo. Bom, minha Polly comentou, vocês são pura luz e juntos brilham que nem uma constelação inteira. Coração quentinho de ouvir esse papo. Sabe bem, né? Que essa constelação só existe porque ela não é feita só de duas estrelas e sabemos bem o que é essa egrégora. Então, eu pulei na cauda de um cometa Halley, é por isso que está dando tudo tão certo. Quantas estrelas cruzando aqui eu tô vendo, sentindo. É tão bom receber essa energia, né? Linda, de todo mundo. Nossa. É isso. Obrigado, meu irmão. Eu sempre vou te agradecer com muita profundidade. Eu não tenho como te falar, eu nunca vou conseguir te explicar exatamente qual é o sentimento, o que eu sinto por você, porque mistura tudo que eu aprendi de bom. Então, um dia nós vamos dar um nome para isso. Por enquanto, eu vou chamar de Cotonete. Cotonete eu acho um bom nome. Maravilhoso, adorei. Por enquanto a gente chama de Cotonete, uma hora a gente escolhe outro nome. Olha. A Eliana, ela comentou aqui, aqui em casa escolhemos o amor todos os dias. Agradeço por demais esse amor. Feliz amor para todos, hoje, amanhã e sempre. Obrigado pelos ensinamentos de hoje, Eliana. Aqui, a sogrinha maravilhosa. Ela não é a mãe da Jaque, na verdade, mas ela é minha sogra também, casada com o pai da Jaque. Meu sogro maravilhoso. Pronto, sogra. Eu sou uma pessoa tão abençoada que eu tenho sogras, sogros, avós, as meninas têm um monte de avós. Eu adoro isso, essa grande família. Nós somos uma grande família. Então, isso é muito maravilhoso. Eliane, maravilhoso. Minha sogra. Não tenha dúvida, Eliane, assim, que essa sua mensagem aqui traz pra gente o mesmo tom e o mesmo dom de ensinamento, porque como o Ciane falou no meio da live, isso aqui é uma troca. E essa live, ela deixou de ser uma live há muito tempo. Ela virou uma grande canalização de colocar aqui junto um monte de gente que quer falar sobre amor. Terça-feira à noite, eu gosto essa frase, terça-noite, dois barbudos, falando sobre amor, convidando as pessoas para dormir, acordar, se convidando a viver o amor, a espalhar o amor, a sentir amor primeiro por si, que assim seja, assim assim se faça. E quem não tiver jiboia em casa, eu recomendo que tenha jiboia. Cara, isso é muito bom, né? A gente faz um negócio e aparece o negócio. Muito bom. Se não tiver, tem a jiboia da casa do Bruno, que está pendurada, e a minha uma que cruza na varanda ali de 2 metros. Exatamente. Tem todos os tipos. Amigos, um beijo para todos, meu irmão. Te amo muito, muito. Gratidão. Te amo, meu irmão. Cotonete. Beijo. Beijo, gente. Valeu, obrigado. Tchau.